Oi, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa correção, tá? Então, a gente hoje não pode fazer aula online, mas vamos de correção e depois de conteúdo novo. Bom, então eu pedi para vocês na última aula para que vocês criassem algumas classes e instanciassem 2 objetos de cada um, certo? Então, temos aí aluno, professor, sapato, um ponto, e aí eu dei a dica de vocês pensarem num ponto, no caso, num plano cartesiano, um livro e uma conta bancária, tá? Então, são objetos que podem ser concretos ou abstratos, certo? E aí vocês teriam que fazer essa abstração em relação a características e comportamentos que a gente pode ter aí em relação a, a essas classes aí. Então, vamos lá. Bom, primeiro aí nós temos o aluno, tá? Então, eu, particularmente, quando eu pensei no aluno, eu pensei num número de matrícula, tá? E aí eu deixei com string para poder botar letras e números e ter uma margem maior, né? Nome, também do tipo string, um CPF desse aluno, também como uma string, tá? Um e-mail e disciplinas que ele está matriculado. Tá? Então, disciplinas aí que ele está matriculado, e aí é um vetor de string. Então, cada disciplina dessa vai constar lá o nome da disciplina dentro desse vetor, tá? Então, o comportamento, né, a manipulação, as operações que eu posso fazer dentro dessa classe primeiro, informar os dados, tá? Então, eu vou atribuir um estado, né, para essas características aí, tá? Tenho aqui uma operação de realizar matrícula, né? Então, matricular vai realizar matrícula. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu vou passar aqui como parâmetro uma determinada disciplina, que vai ser inserida aqui, ó, nas disciplinas desse aluno. Tá? Então, eu vou matricular o aluno numa determinada disciplina. Então, vou acrescentar essa disciplina nesse vetor de disciplinas aqui. E criei uma operação para imprimir os dados. Tá? Então, aquele estado naquele determinado momento. Se eu quiser uma impressão daquilo ali, eu vou chamar aqui ó, o meu método imprimir dados. E aí ele vai fazer isso aí. Bom, então essa daqui será a minha classe. Então, o meu modelo. Tá? Então, todos os objetos do tipo aluno vão ser criados conforme esse modelo. Então, quando eu instancio um objeto, eu vou atribuir informações aí para essas características. Tá? Então, vou instanciar esses objetos. Então, eu pedi para vocês instanciarem 2 objetos. Tá? Então, um deles vai se chamar aqui, ó, aluno 1. Matrícula, eu botei 2021-001. O nome, Ana Carla. Botei aqui um CPF, um e-mail e coloquei algumas disciplinas, tá? Que já existe uma matrícula nessas disciplinas. Então, fundamentos, PO, ética, cálculo, tá? Então, essas são as disciplinas. Então, esse é o estado, é aquela fotografia, né, que a gente tira do objeto naquele exato momento. Quer dizer que isso aqui sempre vai estar dessa forma? Não. Tá? Eu posso vir aqui ó, a partir da operação matricular e matricular esse aluno em mais uma disciplina. Tá? E aí, essa quantidade de disciplinas aqui vai aumentar mais uma aqui, certo? E aí, o estado desse objeto foi modificado. Tá? Aluno 2, tá? Então, uma matrícula também, ó, 2021-002, nome Zaqueu, coloquei aqui também o número de CPF, um nome de e-mail, e também algumas disciplinas, fundamentos, PO e ética. Tá? Então, é um pouquinho diferente do aluno 1, certo? Então, tenho aqui o meu identificador, tá? E aí eu tenho os dados aí do meu estado, não é isso? Estava pedindo para vocês que vocês dessem o estado e o comportamento aí desses objetos que vai estar aqui ó, sendo manipulado por esses 3 métodos aqui que eu coloquei. Vamos lá. Próximo aí eu tenho o meu professor, tá? Então, na minha classe professor, eu pensei numa matrícula para esse professor, né? Que é um número de registro que ele vai ter dentro da escola, tá? Então, uma matrícula. Um nome para esse professor. Um CPF para esse professor. A data de admissão, tá? Deixei no formato string também.
E a lotação, tá? Então, qual a coordenação que ele está lotado, que ele trabalha, tá? Então, uma string aí. Bem simplesinho, tá? Mantive também, ó, o informar dados para poder atribuir todas as informações de uma só vez, né? Para essas características. E imprimir dados, tá? Então, só informei os dados e imprimi. Cris, mais nada? Poderia ter mais alguma coisa? Poderia ter mais alguma coisa, né? Vocês aí poderiam fazer uma alteração, por exemplo, alterar a lotação, tá? Então, o professor não é mais lotado na CBSI, por exemplo, tá? Ele foi agora para o pessoal da engenharia, tá? Então, pode fazer uma alteração da lotação para engenharia. Então, seria uma operação possível também aqui dentro dessa minha classe, tá? Então, percebam que essa daqui é a minha visão de uma classe de professor, tá? Então, eu não dei nenhum contexto para vocês. Então, vocês não tem como ser uma resposta que esteja todo mundo uniforme, certo? Porque não foi dado um contexto. Diferente de quando a gente for trabalhar os nossos exercícios, né? Porque aí sim eu vou dar um contexto e vou dizer exatamente o que é que você tem, o que é que você precisa implementar, tá? Bom, criando aí os meus dois objetos. Crio um objeto P1 e um objeto P2, os dois do tipo, ó, professor. Matrícula para esse professor, um nome, um CPF, uma data de admissão e a lotação. Mesma coisa eu fiz com P2. Uma matrícula, um nome, um CPF, uma data de admissão e uma lotação. Bem simples, tá? Bom, letra C, um sapato. Tá? Então, um sapato, o que é que eu tenho de informação de um sapato? Eu tenho aqui, ó, a marca, o modelo, uma cor e um tamanho. Tá? Então, coloquei 4 características aí para esse meu sapato. Então, mantive aqui um método para informar todos esses dados. Permiti aqui fazer uma alteração de cor, tá? nesse calçado. E permiti fazer uma impressão aí de todos os dados. Então, o estado naquele momento, eu posso fazer uma impressão desses dados, tá? Instanciei dois objetos, o objeto S1, objeto S2. Os dois são do tipo sapato, tá? E aqui estão os valores, né, que a gente tem para cada característica. Então, aqui o primeiro, a marca vai ser Nike, o modelo vai ser um tênis, cor preto, tamanho 42. O meu S2 a marca vai ser Moleca, o modelo vai ser uma sapatilha, a cor vai ser nude e o tamanho vai ser 38. Tá? Então, são objetos diferentes, tá? Então, cada objeto ele é único, lembrem disso. E eles foram instanciados com base na minha classe, porque a minha classe é responsável por me dar esse modelo, né? Então, lembrem lá que eu conversei com vocês sobre a planta de uma casa, tá? Então, uma mesma planta você pode construir várias casas. É mais ou menos a ideia que a gente tem aqui na classe com os objetos, tá? Então, você tem um modelo e a partir desse modelo você cria vários objetos, certo? Bom, e aí o ponto, tá? Então, lembra que eu falei para vocês de pensar num ponto cartesiano? Porque senão ele ia ficar tão abstrato que vocês poderiam ter uma dificuldade grande para poder imaginar, né? O que fazer com uma classe ponto. Então, um ponto, né? Ele precisa de uma coordenada x, uma coordenada y, tá? Então, botei aqui x e y. E também determinei uma cor para esse ponto, tá? Então, ele vai ter uma cor também. Então, como comportamento, eu deixei informar os dados, posso alterar a cor desse ponto e posso imprimir esses dados, tá? Então, simples assim. Instanciei 2 pontos, PT1 e PT2. Cada um com suas coordenadas, né? Então, x, 20, y, 15 e a cor aqui vai ser vermelho. O segundo ponto vai estar x1, y, 40 e a cor vai ser verde, tá? Então, cada um é um ponto aí distinto, também instanciado com base aí nesse modelo aqui da classe ponto. Okay? Bom, temos também um livro. Então, o livro fica
bem mais tranquilo para a gente trabalhar com o livro, né? Então, a gente tem título, tem a editora, tem os autores, e aí um vetor, tá? Porque pode ser mais de um autor. E a edição. Tá? Então, peguei 4 características aí que a gente pode ter aí de um livro. O comportamento eu deixei informadados, tá? Então, eu teria aqui um método para conseguir colocar as informações, né, nessas características. Em seguida, eu tenho aqui alterar a edição. Então, eu posso alterar aqui a edição. Então, criei uma nova edição desse livro, eu posso ir lá e chamar alterar a edição e passo aqui qual é a nova edição desse livro, tá? E um método aí para fazer a impressão desses dados. Então, vai trazer essas informações. Instanciei 2 objetos, L1 e L2, ambos do tipo livro. O L1 tem como título Use a Cabeça, Pense Java, tá? Editora Altabooks. E os autores Sierra e Reitz aqui, tá? Então, o vetor é de strings. Edição aqui, no caso, é edição 3. O meu objeto L2 eu coloquei como título Programação Orientada a Objeto com Java. A editora eu botei a Pearson. E os autores eu coloquei Collins e Barnes, tá? E a edição, segunda edição. Então, são 2 objetos do tipo livro, tá? Que tem um estado naquele momento, que pode ser alterado, tá? Então, lembre aqui, ó, por exemplo, alterar a edição. Eu posso vir aqui e chamar alterar a edição de livro 1. E aí, altera essa edição para a 4ª edição, por exemplo, tá? Então, fiz uma alteração no estado desse meu objeto. E aí, nós temos a nossa conta bancária, tá? Então, a conta bancária, o que é que eu deixei na minha conta bancária? Eu deixei uma agência, um número para essa conta, um titular, né, o nome, né, do titular dessa conta, um CPF para essa conta e o saldo dessa conta aqui do tipo double, tá? Então, coloquei só o básico mesmo da minha conta bancária. Certo? Até porque o titular, na realidade, o titular podia ser de um tipo pessoa. E eu podia ter uma classe pessoa, onde tem lá nome, endereço, data de nascimento. Então, todas as informações daquela pessoa poderiam estar na minha classe pessoa, tá? E aí, o titular ser um tipo pessoa, tá? Então, eu também posso fazer esse tipo de relacionamento. Tá? Mas na frente a gente vê um pouquinho sobre isso aí. Na realidade, agora, quando a gente fala um pouquinho das implementações, vocês já vão começar a fazer esse tipo de implementação, tá? Que é bem simples mesmo. Bom, tenho aí o CPF e o saldo, né? Pronto, então, o que é que eu tenho de operações, né, de serviços aqui que eu posso manipular? Então, eu posso informar os dados, então, informar todos os dados de uma vez só, tá? Não tem retorno, por isso que é do tipo void. Eu posso fazer um saque, então, eu posso sacar nessa conta. Vou passar aqui o valor que eu quero sacar, tá? Então, não tem retorno nenhum também. Posso também realizar um depósito, então, criei aqui, né, depositar. E aí também passo um valor que está sendo feito o depósito. E deixei um método para fazer a impressão de todos esses dados, certo? Bom, instanciei 2 objetos, um objeto CB1 e um objeto CB2. Então, as informações que eu deixei foi agência 1024, número da conta aí, ó, 35.624, titular Ana Carla, coloquei o número de CPF e o saldo dessa conta. Ao instanciar CB2, tá, eu informei os seguintes dados. A agência é a mesma, 1024, o número 48.752, o titular vai ser Carlos, o CPF dele está aqui e o saldo 650, tá? Então, temos aí 2 objetos instanciados aí da minha classe conta bancária. Beleza? Bom, eu tenho aqui uma classe carro, né, que tem uma marca, que é do tipo string, um modelo, que é do tipo string, o ano desse carro,
a cor desse carro e o tipo de câmbio desse carro. Tá? Posso informar os dados, posso alterar a cor desse carro e posso imprimir os dados. Certo? Bom, o primeiro objeto, C1, ele é Chevrolet, modelo Onix, ano 2019, a cor prata. Ops, esqueci de botar aqui o igualzinho, tá? E o câmbio é manual, certo? E no C2, eu tenho aqui marca Ford, modelo uma Ranger, ano também 2019, cor preto e câmbio automático, tá? Então, também criei aí 2 objetos, certo? Do tipo carro aqui, da minha classe carro, tá? Então, percebam que a classe é justamente esse modelo para criar os meus objetos, tá? Então, os objetos vão ter todas as informações que tem aqui dentro da minha classe, tá? Só que cada um vai ter um dado, né, diferenciado dentro desse objeto, tá? Então, são os dados daquele objeto. Eu poderia, gente, ter criado aqui, ó, C1 e C2, e aqui dentro as características, os valores serem iguais, os dois aqui serem iguais. Cris, isso quer dizer que é o mesmo objeto? Não. Tá? Lembre que os objetos eles são únicos, certo? Então aqui é C1 e aqui é C2. Ele pode até ter todas as informações aqui igual, certo? Mas são carros diferentes. São 2 carros distintos. Beleza? Bom, com o próximo passo vai ser justamente fazer a implementação, tá, das classes, para que a gente possa instanciar os nossos objetos e começar as manipulações, certo? Então, próximo vídeo aí a gente vai ver um pouquinho de conteúdo aí sobre essa implementação. Como é que a gente vai conseguir implementar essas classes aí que nós abstraímos dentro da linguagem Java, que é a linguagem que a gente vai utilizar de base aí, de exemplo, tá? Bom, é isso, pessoal. Até mais.